Então, boa noite aos irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja constante em nossos corações. Estamos aqui reunidos neste lugar, neste ambiente, onde o Senhor preparou para que pudéssemos estar. Neste tempo onde nós nos colocamos na presença de Deus, na certeza de que o Senhor continua falando conosco e de que o Senhor estará falando ao seu coração. A palavra do Senhor é boa, agradável e perfeita, e ela tem sido derramada sobre as nossas vidas. E neste tempo onde nós estamos respirando missões mundiais, onde os batistas têm atuado nos 5 continentes, proclamando a palavra do Senhor e declarando de que nós devemos viver a compaixão daqueles que estão sedentos e famintos da verdade e da palavra do Senhor. E como os irmãos têm acompanhado, nós temos vivido tempos difíceis, tempos de desespero, de agonia, de fome, de enfermidades, e nós temos percebido de que a palavra do Senhor tem se cumprido constantemente diante dos nossos olhos, e não há como negar. E diante dessa realidade nós temos visto aí rumores de guerras. Temos visto os nossos irmãos, tanto na Rússia como na Ucrânia, chorando, famintos, fugindo, ansiosos. Muitos perderam os seus entes queridos. E neste tempo, nós, como Igreja do Senhor Jesus, devemos continuar clamando, orando e também contribuindo. E nessa oportunidade, como nós estamos respirando missões, nós vamos ainda ter a oportunidade de ver mais 2 vídeos falando, das situações que estão ocorrendo no campo missionário, onde está ocorrendo, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Os irmãos possam estar acompanhando e sensibilizando com esta realidade. Gente, queridos amigos, gente, na Polônia, queridos amigos, Dorjal, Pastor Jorge Marcos, Pastor Alexandre, uma coisa mais terrível. Chegamos na Polônia, Deus fez milagres. A gente passou a fronteira de 30 quilômetros de fila. Foi uma coisa mais terrível que eu já vi na minha vida. Mas Deus fez milagres e a gente passou a fronteira em 3 horas. Na verdade, poderia ter sido uma semana para sair. Mas passamos em 3 horas e já estamos na casa de Iraque, que cooperava com a gente. Nós estamos na casa dele. Estamos salvos e vivos, gente. É um pastor Iraque que cooperava com a gente. Nós estamos na casa dele. Estamos salvos e vivos, gente, e queremos descansar amanhã. E na segunda-feira já temos vários encontros aqui. Tem algumas missões que querem falar com a gente. Minha garganta está mal, falei muito hoje. Mas, irmãos, queremos dizer obrigado pela ajuda e por tudo que os irmãos têm feito para nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos agora dormir, torcer pela Ucrânia. Estamos ouvindo notícias 24 horas por 7. Não dormi 3 dias. Não estou conseguindo comer. Várias ideias. Mas do ponto de vista espiritual e emocional. Várias ideias. Obrigado. Deus abençoe.
Jesus é rei. Jesus é rei. De várias igrejas do país mais amado depois da Ucrânia, Brasil querido. Povo Batista, irmãos e irmãs, agradecemos pela cada oração, intercessão, vigília de oração e a prontidão de ajudar a nós. Eu sou o Lubomir, missionário das Juntas de Missões Mundiais, a minha esposa Natasha, os nossos filhos Máximos e Natan. Durante 5 dias estamos nesse esconderijo. Além das outras coisas, eu faço vigília, sentinela do nosso bairro, do nosso prédio, dos nossos edifícios aqui na capital ucraniana. Olha, a única coisa que chega até nós sem problema nenhum é a oração. E mais ainda, e melhor ainda, chega muita oração. O resto de ajuda não pode chegar. Com muita tristeza, eu quero comunicar que, graças a Deus, nós, pelo menos, temos pão, porque Natasha tem fermento e nós corremos para casa quando tem possibilidade para ela fazer pão para os nossos filhos. Mas tem forte falta de pão, de alimentos para o povo daqui. Graças a Deus, hoje é o último dia do inverno. Vocês podem ver esse sol maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, E, gente, paz, queridos amigos, interior e paz Pastor exterior. João, Pastor João Marcos, Pastor Alexandre, chegamos na Polônia, Deus fez milagres. A gente passou a fronteira de 30 quilômetros de fila. Foi uma coisa mais terrível que eu já vi na minha vida. Mas Deus fez milagres e a gente passou a fronteira em 3 horas. Na verdade, poderia ter sido uma semana para sair. Mas passamos em três horas e já estamos na casa de Irak. Nós continuamos aqui na capital. Temos certo período de silêncio. To jest pastor Irek, que cooperava com a gente. Nós estamos na casa dele. Estamos sãos e vivos, gente, e queremos descansar amanhã. E na segunda-feira já temos vários encontros aqui. Tem algumas missões que querem falar com a gente. Minha garganta está mal, falei muito hoje. Mas, irmãos, queremos dizer obrigado pela ajuda e por tudo que os irmãos têm feito para nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos agora dormir, torcer pela Ucrânia. Estamos ouvindo notícias 24 horas por 7. Não dormi 3 dias. Não estou conseguindo comer. Mas do ponto de vista espiritual e emocional, Deus está trabalhando com a gente. Agora vamos trabalhar, vamos organizar o trabalho aqui. Tem várias ideias. Muito obrigado. Deus abençoe. Jesus é rei. Jesus é rei. Pelo que fará. São relatos do campo missionário. Pastor Anatoly, pastor Lyubomir. Pastor Anatoly conseguiu atravessar a fronteira da Ucrânia, está na Polônia, e de lá ajudando, de certa forma, a angariar alimentos para poder, dessa maneira, estar indo de encontro com aqueles que necessitam. Então, os irmãos, continuem orando, e não somente orando, é tempo de contribuirmos para a obra do Senhor. Amanhã, o pastor secretário-geral da Junta de Missões Mundiais, o pastor João Marcos, estará viajando para aquela região ali da Europa, para poder dar suporte para esses missionários que ali muitos estão desalentados, muitos perderam seus entes queridos, muitos até estão passando fome neste momento. A escassez de alimentos está aumentando a cada dia, e que nós possamos estar orando realmente, pedindo de que essa problemática ali naquele local da Europa não venha a se alastrar para os outros continentes, porque existe realmente essa probabilidade. Sabemos que
aquele que está à frente do governo russo está obstinado, e que nós possamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Sabemos que a Rússia tem um alto poder de destruição, sabemos que o poder é altíssimo, e esperamos que o Senhor possa estar intervindo, né, nessa demanda, de maneira que possa ser resolvida, e de que a paz possa estar reinando, e de que assim nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, no controle das nossas vidas e no controle do governo no planeta Terra. E nós estamos trabalhando essa temática que é Viva a Compaixão, baseada então lá no capítulo 2, do versículo 20 de Gálatas, que é o nosso texto que vai nortear, né, o trabalho da Junta de Missões Mundiais como temática para este ano. Então, Gálatas 2, versículo 20, é o texto que estaremos compartilhando nesta noite, entendendo de que o Espírito Santo de Deus há de ser o direcionador e o condutor de tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Gálatas 2:20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando de maneira tal que a nossa vida seja transformada a cada dia para viver a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós temos percebido que dias terríveis têm surgido diante dos nossos olhos e diante da nossa vida. E o apóstolo Paulo, quando escreve desta forma à igreja da Galácia, ele declara de forma afirmativa de que ele já estava crucificado com Cristo, de que ele já havia abandonado o pecado, de que ele já havia reconhecido a sua limitação humana, de que ele já havia reconhecido que a lei era insuficiente para trazer uma transformação plena ao seu coração, e que naquele exato momento ele estava declarando que ele havia recebido o Senhor Jesus na sua vida, e a partir daquele exato momento a sua vida foi crucificada com Cristo. Foi entregue a Cristo Jesus, e a partir daquele exato momento ele estava vivendo uma nova vida diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. O pecado já não tinha poder de escravizá-lo, porque a palavra nos diz e nos ensina lá em João 8,34, que todo aquele que pratica, todo aquele que vive continuamente no pecado, é escravo do pecado. E quando nós ouvimos este texto, e quando nós damos a oportunidade para que esse texto venha falar em nossos corações, nós podemos entender a realidade do que Paulo estava falando, do que Paulo estava dizendo. Alguém conhecedor da lei, mas que no exato momento que teve o contato com Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, ele percebeu que Jesus era maior do que a lei, que Jesus era suficiente para trazer uma transformação plena no seu coração, para que ele pudesse voltar, abrir os seus olhos e compreender que vivendo em Cristo Jesus, ele iria desfrutar de uma nova
realidade de um novo viver. E era essa verdade que ele estava procurando compartilhar para com aqueles irmãos, para com a igreja do Senhor, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está presente na minha vida, Cristo mudou o meu ser, Cristo mudou a minha trajetória de vida. As minhas vistas que tinham escamas, que tinham tapume, agora eu vejo de maneira clara, de maneira real, de maneira objetiva. E não viverei para fazer a minha própria vontade, mas viverei para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E nós podemos perceber muito isso naquela luta que existe entre a carne e o espírito, e ambos têm travado continuamente combate. A realidade era que Paulo havia aceitado Jesus Cristo no seu coração. Jesus fez morada na sua vida, transformou o seu ser, e agora aquele momento que ele estava vivendo era para agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou, aquele que transformou a sua vida para praticar a verdadeira compaixão. Por isso que a temática de missões mundiais diz: viva a compaixão. E o que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro, é compartilhar da dor do outro, é se colocar inteiramente, se esforçando a cada dia para se comportar como Cristo comportou, para se comportar como o próprio apóstolo Paulo deu exemplo disso inúmeras vezes. É fácil? Não é fácil. Mas a palavra diz que a nossa vida é uma luta contínua, é uma luta constante. E diante das lutas, e diante da adversidade, e diante do desespero, e diante da angústia, nós devemos olhar para Cristo e entender também que, assim como Paulo declarou que a vida dele estava crucificada em Cristo, se é que você aceitou Jesus como o Salvador da sua vida, você deve dizer que agora a vida que você vive é para agradar o Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que muitas vezes temos negligenciado esta palavra. A verdade é que muitas vezes essa palavra não tem causado transformação, compreensão, entendimento e ação na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. A palavra convoca você a se colocar diante de Deus, abrindo mão dos seus próprios desejos, abrindo mão das suas próprias vontades, abrindo mão do egoísmo que tão de perto tem nos rodeado para abraçar a missão que Deus confiou a cada um de nós. Quantos homens têm dado este exemplo de entrega total, abnegado por fazer a vontade do Senhor, por demonstrar não somente por meio de palavras, mas por meio de ações efetivas no dia a dia. Homens que deixaram a sua pátria, o seu país, para levar a palavra do Senhor nos diversos continentes. Por quê? Porque um dia foram transformados pelo poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Porque um dia se entregaram completamente ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, faça de mim o que quiseres. E tem caminhado nessa direção. A palavra do Senhor tem nos alertado neste tempo, tem nos convocado neste dia, para podermos viver a compaixão. Aonde? Em outros continentes? Não, a partir do nosso vizinho, a partir da nossa rua, a partir do nosso bairro, a partir daqueles que estão ao nosso redor. De alguma forma as pessoas
tem que estar recebendo e percebendo em nós a verdadeira compaixão que Jesus faz transbordar em direção àqueles que estão ao nosso alcance. Viva a compaixão. Reconheça que a vida que nós estamos vivendo aqui, ela deve ser vivida para agradar o Senhor Jesus Cristo. E é necessário um esforço, e é necessário uma determinação, e é necessário uma entrega, é necessário uma resolução, e é necessário um empenho da nossa parte. Mas muitas vezes estamos desalentados, mas muitas vezes estamos sem forças, mas muitas vezes estamos sem ânimos. É uma realidade. Mas mesmo assim precisamos, em alto e bom som, declarar e continuar palmilhando, caminhando e declarando que Jesus está em nós. E quando Jesus está em nós, não estamos mais mortos. Estamos vivos para quê? Para cumprir a vontade do nosso Deus. O Senhor tem nos convocado para isso. O Senhor tem nos chamado para isso. Para vivermos na realidade da compaixão, de nos colocarmos no lugar daqueles que estão sofrendo. Quando nós levantamos as nossas vozes, quando nós defendemos aqueles que estão sendo maltratados, naquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Naquilo que nós devemos agir, nós devemos agir. Porque é nisso que o Senhor Jesus é revelado através das nossas vidas. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus foi a maior expressão de compaixão para a humanidade. Foi a maior expressão de compaixão para mim e para você. E é por isso que esses missionários têm ido, tem pregado, tem ensinado, tem propagado a boa semente em todos os cantos do mundo. Enfrentado a perseguição, enfrentado guerras, doenças, fome, nudez, mas tem continuado porque eles têm olhado para Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé. A palavra do Senhor é simples aos nossos corações. É simples ao seu coração para te despertar. Qual é a compaixão que está no seu coração? Qual é a compaixão que está presente na sua vida? O que tem te movido? O que tem te impulsionado? O que tem te fortalecido nessa caminhada? É momento de reflexão. É momento de perceber que o Senhor está atuando, que o Senhor está agindo através da sua igreja. A Junta de Missões Mundiais tem mais de 1.800 missionários em todo o mundo, que são sustentados pelos batistas brasileiros, pelas suas ofertas, doações de pessoas que têm essa disposição de entregar tudo para que o reino do Senhor venha alcançar muitos que estão sofrendo. Não é fácil, mas a palavra do Senhor tem que ser propagada. Mas a sua vida deve estar constantemente demonstrando de que você é um soldado do Senhor Jesus Cristo. Uma soldado, uma combatente do Senhor. Portanto, irmãos, continue manifestando compaixão. Que as suas palavras sejam compaixão para aqueles que estão entristecidos. Que as suas ações sejam compaixão para aqueles que estão necessitando. Que a sua vida seja o exemplar real da compaixão daquilo que Cristo fez na sua vida. Para que você possa estar cumprindo o chamado, a missão
que Deus tem confiado a você. Portanto, irmãos, viva a compaixão, porque você já não vive mais para agradar o mundo, você não vive mais para agradar a si mesmo, mas você vive e deve viver para agradar o Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor, porque primeiramente o Senhor nos buscou, primeiramente o Senhor nos salvou, o Senhor transformou as nossas vidas, o Senhor nos libertou do pecado, e hoje não somos mais escravos do pecado, mas servos do Senhor. Seja com cada um dos teus servos e servas nesta noite, seja com a Igreja Batista Sião aqui em Camaçari, movendo o coração de cada um dos teus servos, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos anime, ó Pai, nos reerga, nos faça continuar, mesmo que caminhando, ó Pai, mas que não venhamos parar diante do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, para exercermos a compaixão a partir deste bairro, ó Pai, levando a tua preciosa semente para todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando, respirando missões, entendendo de que o Senhor se move através das nossas vidas. Lembrando aos irmãos que nós devemos dar seguimento a missões a partir do lugar que nós estamos inseridos. Eu quero dizer para os irmãos que no dia 19, já tenho conversado com os missionários radicais, no dia 19 do mês de março, já estamos programando aí o recenseamento aqui dessa área ao fundo do templo da Igreja Batista Sião, dia 19, e nós precisamos de recenseadores, certo? E a força-tarefa partirá da Igreja Batista Sião, aqui em Camaçari, além dos missionários radicais metropolitanos que estará nos dando suporte nessa tarefa. E aí os irmãos possam estar procurando, pastor Eudaldo, ou eu, para dar o seu nome, para que a gente também, a partir desse momento, possa ter o número de pessoas que vai estar atuando nesse recenseamento do dia 19, certo? Então eu conto com o suporte de cada um dos irmãos, porque essa missão é da Igreja Batista Sião em Camaçari. Eu sou Igreja Batista Sião em Camaçari e conto com a presença de todos nessa tarefa. Também teremos um censo demográfico no bairro Parque das Palmeiras, para que ali, a partir desse censo, o missionário, irmão Birajara, irmã Núbia, possa também estar atuando, estreitando e pedindo estratégias ao Senhor para que possa estar avançando ali naquele bairro e ao entorno do bairro Parque das Palmeiras. Então, os irmãos estejam orando por isso. Eu conto com o suporte de todos nessa tarefa. Então, que os irmãos possam estar antecipando, dando os seus nomes, para que nós também possamos estar providenciando aquele almoço, né? As pessoas que têm contribuído, né, na parte aí da culinária, possam estar também se prontificando, porque esses irmãos e todos aqueles que estarão trabalhando no dia estarão almoçando aqui na igreja. Então, já deixo aí esse comunicado para os irmãos, também estarei colocando no grupo da igreja, os irmãos estejam atentos, é tempo de apacentar. O pastor Nilson trouxe aí essa temática desse ano: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é isso? E as pessoas estão cansadas, oprimidas, sobrecarregadas.
e precisa das nossas mãos para carregá-los, para levá-los até o Senhor Jesus Cristo. O Senhor assim esteja nos abençoando, derramando a sua graça, derramando paz aos nossos corações, nos dando um início de semana debaixo da sua graça, da sua proteção, e os irmãos estejam orando por esse recenseamento, onde estaremos saindo pelas ruas e que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, para que possamos estar alcançando um grande número de pessoas, e é com essas pessoas que estaremos insistindo em trabalhar, porque elas são alvos do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando os irmãos também que hoje, agora, nós iniciamos neste dia a primeira forma de arrecadar recursos para a Junta de Missões Mundiais, a nossa oferta missionária, que é a venda de pastéis. Então, aqueles que pediram os seus pastéis, logo após este momento, estão aptos a estar indo, retirar o seu pastel. Nós agradecemos mais uma vez todos aqueles que contribuíram para com este momento, e que Deus nos abençoe, e que você possa continuar contribuindo, e que vidas sejam salvas, e que o mundo seja alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?